A paz do Senhor. Amém. Sejam todos bem-vindos. Quero cumprimentar os irmãos que estão na internet. Sejam todos bem-vindos. Fiquem ligadinhos aí. Pastor Nelson e a pastora Lu também já mandaram uma mensagem que estão ligados, estão acompanhando o culto. Que Deus abençoe vocês aí onde vocês estão. Que nós temos certeza daqui que vocês estão fazendo também a obra de Deus aí onde vocês estão. Amém? Pode se assentar. Antes de iniciar a palavra, eu quero dizer que nós viemos de um culto no domingo, que Deus falou grandemente com a igreja. Deus falou muito através da vida do Renan, né? Foi um culto muito impactante para quem estava aqui, né? Que a gente nem viu a hora passar. E aí a gente fica se perguntando, né? E depois disso, será que ainda Deus vai falar alguma coisa, né? Porque a responsabilidade de vir depois, né? Mas a palavra de Deus diz que ela se renova a cada dia. Não é sobre ele, não é sobre nós, é sobre ele, o Espírito dele, o Espírito Santo de Deus fala. E hoje, o tema dessa pregação, ele é Santo dos Santos. Então, antes de eu iniciar com o versículo, eu vou ler algo aqui para vocês. O Santo dos Santos, ou o Santíssimo Lugar, era uma sala no tabernáculo, do templo de Salomão na Bíblia, onde se guardava a Arca da Aliança. Era um lugar muito, muito santo, de acesso restrito, coberto por um grande véu. O Santo dos Santos era o símbolo da santidade, da serenidade, do pecado e dos meios de reconciliação. No Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano, no dia da expiação, para oferecer sacrifícios pelo pecado do povo. Então, nós vamos iniciar aqui, primeiro falando do Antigo Testamento. E aqui eu expliquei para vocês, quando a gente fala Santo dos Santos, mas agora a gente vai trazer para a Bíblia. Babi, põe para mim, por favor, em Hebreus 9, nós vamos primeiro ler do 1 ao 3. Ali diz assim: ora, a primeira aliança possuía ordenança para adoração e também um tabernáculo terreno. Pois foi levantada uma tenda, em cuja parte da frente, conhecida como lugar santo, estava um candelabro, a mesa e os pães para proposição. Mas atrás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos. Então, aqui existia um lugar no Antigo Testamento, onde o sumo sacerdote oferecia sacrifício a Deus, falando sobre o pecado dele e do povo. Mas a primeira coisa que eu coloquei aqui existia uma ordem. Eles não adoravam a Deus, ou não chegavam diante de Deus de qualquer forma. Primeiro, existia um lugar, existia uma logística. O Rubinei sabe muito bem de logística, porque quem faz qualquer coisa com o Rubinei sabe que ele se programa exatamente para fazer as coisas. E a gente que vai fazer com ele entra nisso. Então, existia a primeira sala, que era um lugar santo, onde tinham os sacerdotes, e eles faziam o trabalho dele. E existia, depois de um véu, o lugar do Santo dos Santos. Então, existia ali, o pastor Nelson, desde que eu comecei no ministério, o pastor Nelson explica alguma coisa para a gente no sentido: Deus é organizado. Deus, ele não faz as coisas de qualquer jeito. A gente não pode começar a fazer algo e, de repente, não ter começo, não ter fim, não vai saber como fazer. Existe uma ordem. E no Antigo Testamento existia essa ordem. E aí, Babi, coloca para mim em Hebreus 9, aí nós vamos ler do 6 e o 7. Ora, logo após tudo isso estar assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente na parte inicial do tabernáculo, a fim de realizar os atos de consagrados de culto. No entanto, na segunda parte da tenda, o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, e jamais sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele ofereceu por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido
por ignorância. Então, aqui, além de existir uma ordem, existiam responsabilidades. Existiam pessoas destinadas a fazer as ofertas. Então, aqui no primeiro só podia entrar os sacerdotes, e no segundo apenas o sumo sacerdote. E o que a gente entende como igreja sobre isso? Que dentro de uma ordem, dentro de uma logística, existem responsabilidades. E existem pessoas diferentes com essas responsabilidades. Na igreja, Ministério Profético Semear, nós temos o pastor Nelson. Deus chamou ele para ser o anjo da igreja. Ponto. Ele é o pastor principal. É ele que vai responder pelas finanças, pelos projetos, direcionar como vai ser feito. Rubinei é pastor. Deus chamou ele para o ensino. Ele é mestre. Isso quer dizer que eles são melhores ou piores que a gente? Não. Quer dizer que a responsabilidade que Deus deu para eles dentro daquele ministério foi essas. Qualquer um pode ser o anjo da igreja, qualquer um pode ser mestre? Não. Deus designou a eles. Então, nós temos que entender que os ministérios, eles podem ser de maior responsabilidade e ter um chamado maior, que a gente pode se dizer. E se nós, como igreja, entendemos isso, nós deixamos as coisas carnais de lado. Nós paramos de ter ciúmes, de ter inveja, de achar que aquele lugar era meu, que aquele lugar era no outro. Por quê? Porque às vezes o Deus me chamou para pregar na igreja, mas Deus chamou o pastor Álvaro para pregar no estádio. E esse é o ministério dele. E há ministérios maiores que pessoas vão ser usadas de outras formas. E era assim quando a gente fala no Antigo Testamento. Os sacerdotes adentravam no primeiro tabernáculo, mas somente o sumo sacerdote podia oferecer sacrifício a Deus. Então, nós temos que entender que tem pessoas que Deus vai trabalhar de uma forma um pouco maior. E tudo bem. Tem uma passagem na Bíblia onde Miriam e Arã, eles começam a falar sobre Moisés. Ué, Deus fala com Moisés, mas Deus também fala comigo. E o próprio Deus chegou diante deles e fez assim: Moisés, eu falo face a face. E ainda Deus castigou, e ainda Moisés teve que ir lá orar para que Deus tirasse aquele castigo de Miriam. Então, assim, o ministério de Moisés era maior. A responsabilidade de Moisés em levar o povo era maior. Então, na igreja, vai ter pessoas com ministérios maiores, com responsabilidades maiores, designadas por Deus. E tudo bem. E isso não nos faz melhores ou piores. Amém? E aqui nós falamos do Antigo Testamento. E aí, a gente sabe que tudo se fez novo. E aí eu vou pedir para a Babi colocar em Lucas 23. Nós vamos ler do 44 ao 47. E lá diz assim: E já era cerca de meio-dia, quando as trevas cobriram toda a terra, até às 3 horas da tarde. O sol perdera seu brilho, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Então Jesus bradou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o teu espírito. E havendo dito isso, expirou. O centurião, constatando o que tinha acontecido, glorificou a Deus, exclamando: verdadeiramente este homem era justo. Amém. E aqui a gente está falando que o véu se rasgou. Qual é esse momento? É o momento da crucificação de Jesus. É o momento crucial da Bíblia, o momento crucial da história do Evangelho. É quando Jesus é entregue para a nossa salvação. E aqui eu coloquei essa parte como sacrifício e salvação. O véu ali, ele representava, ele tinha
várias características, ele representava a separação entre Deus e os homens, por causa do pecado. E por isso que os sacerdotes entravam para oferecer sacrifícios. E no momento da morte de Jesus, o véu se rasgou. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que naquele momento, agora, entre nós e Deus, era Jesus. O sacrifício feito de Jesus nos fez entrar no Santo dos Santos. E o que é o Santo dos Santos agora no Novo Testamento? O Santo dos Santos é a presença de Deus. É a presença de Deus em nossa vida. Então agora eu não preciso mais que o sacerdote ofereçam sacrifícios. Eu não preciso mais que alguém passe por mim. Eu apenas preciso aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador e eu tenho acesso direto ao Pai. E aí eu te pergunto, será que de fato nós temos a dimensão disso? Será que de fato nós entendemos o sacrifício de Jesus na cruz e a importância do que ele fez? E o que é tão forte dizer que hoje nós podemos entrar no Santos dos Santos, estar diante de Deus, estar em sua presença, porque ele se sacrificou na cruz? Será que realmente nós temos dimensão disso? O sacrifício de Jesus, ele vem com um combo. Ele vem salvação, resgate, reconciliação, paz e alegria eterna. Porém, somente quem aceita Jesus como seu Salvador tem o direito de entrar no Santo dos Santos. Porque a gente vê muitas denominações dizendo que acreditam em Deus, que tem Deus. Mas, lá em João 3,16, Deus diz que Deus amou o mundo e deu seu Filho único para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Não tem como nós termos acesso ao Pai. Não temos como nós estarmos na presença de Deus se nós não aceitarmos Jesus como nosso único Salvador. Então é impossível eu participar de qualquer coisa que seja religiosa na minha vida, falar de Deus e não aceitar Jesus e ter acesso ao Pai. Nós vamos contra a palavra de Deus. Nós anulamos o sacrifício de Jesus. Nós anulamos o sacrifício que Jesus fez na cruz. Nós anulamos o direito de estar dentro do Santo dos Santos, porque nós precisamos estar em Cristo Jesus. Amém? O Renan, ele pregou para a gente reparar o nosso altar, né? E isso é muito forte, o que ele falou. E aí a gente fica pensando na palavra e fica se perguntando e reparar o altar. E eu fiquei pensando, Elias ali, ele ofereceu um sacrifício porque ele estava no tempo da lei. Hoje nós estamos no tempo da graça. A primeira reparação do nosso altar tem que ser aceitar Jesus como nosso único Salvador. Ah, mas eu aceitei, eu vim aqui na frente. A palavra de Deus diz que nós precisamos vir até aqui, aceitar com a nossa boca que Jesus é o nosso único Salvador. Isso é uma ordenança, nós temos que fazer. Mas, após isso, nós continuamos aceitando Jesus como nosso Salvador? Com as nossas atitudes, com as nossas ofertas, com a nossa presença no culto, com o nosso trabalho? Nós aceitamos Jesus só da boca para fora, ou um dia ou outro, nós anulamos o sacrifício de Jesus na cruz, porque nós deixamos de lado, de fazer aquilo que ele nos ordenou. Jesus é o único Deus que dividiu o tempo em dois. Qualquer pessoa que acredite em qualquer coisa, se ela for falar de história, de geografia, de ciência, de astrologia, ela vai falar antes e depois de Cristo. Ele é o único que conseguiu dividir o tempo em dois. Não há outro que fez isso. E, mediante a tudo isso, vocês podem se perguntar, mas ela começou falando do Santo dos Santos e agora está falando do sacrifício de Jesus, né? Por que eu estou dizendo tudo isso? Existem coisas que às vezes ficam na nossa cabeça, né? E por muito tempo eu fiquei me perguntando sobre adentrar no Santo dos Santos. Né? A gente canta, a gente fala, a gente louva,
Mas primeiramente, será que a gente sabe o que é o Santo dos Santos? A gente sabe que houve um Santo dos Santos, um lugar de sacrifício, e hoje é a presença de Jesus. Nós cantamos que em outro lugar nós não sabemos viver, mas de fato a gente vive isso? Ou nós louvamos, falamos que estamos na presença de Deus, mas qualquer vento nos tira da presença dele e anula o sacrifício de Jesus. Muitas coisas que acontecem no mundo, não só dentro das igrejas, existem diversas histórias de pessoas que lutaram por algo. Pelo voto, que as mulheres votavam, enfim, várias. E aí, com o tempo, as pessoas começam a banalizar aquele sacrifício que as pessoas fizeram há algum tempo atrás, e vive como se sempre foi assim, sempre foi fácil. E eu te pergunto nessa noite, será que nós estamos banalizando o sacrifício de Jesus na cruz? Será que nós estamos esquecendo quanto foi difícil para que hoje nós estivéssemos na presença de Jesus, para que a gente estivesse entre os santos dos santos? Nós estamos falando assim, Jesus morreu na cruz. Ele era Deus. Jesus veio para a terra como homem. Ele sentia como eu e você. E ele passou pela cruz. Isso não pode ser banalizado. Isso não pode ser barganhado. Nós temos o tempo todo que entender o sacrifício de Jesus na cruz. E quando isso esfriar no nosso coração, a gente orar e, Senhor, volte ao primeiro amor. Me volte ao primeiro amor. Eu não sei se alguém já fez uma oração desse tipo. Eu já fiz. Que às vezes você começa a vir no automático, você começa... A gente pensa que é clube. Eu vou me trocar, vou lá hoje, faço minha participação e vou embora. E eu não tenho mais a presença de Deus, como eu tinha antigamente. E aí a gente precisa orar a Deus e falar, Senhor, me volte ao primeiro amor. Senhor, mostre para mim como é bom estar na sua presença. Senhor, faça arder no meu coração o sacrifício que você fez na cruz por mim. Se nós começarmos a banalizar o evangelho, nós vamos viver o que muitas igrejas, muitos locais estão vivendo nos dias de hoje. Festa, emoção, comoção, sem salvação e sem modificação de vida. Desde que eu entrei aqui no ministério, o pastor Nelson sempre me disse, Débora, evangelho é mudança de vida. A árvore é conhecida pelos frutos. Não tem como você ser a mesma pessoa de quando você entrou. Você vai ser perfeito? Não, mas você tem que mudar. Se não muda, o evangelho não entrou. Eu vim de uma denominação católica. E algumas coisas eu tinha muitas dificuldades de entender, até porque eu fui mais de 20 anos na minha família, eu aprendi de uma forma. E a relação aos santos, eu não entendia isso. E o pastor falou para mim assim, Débora, você sabe o que significa santo? Aí eu falei, não. Ele disse, kadosh. Você sabe o que significa kadosh? Eu falei, não. Ele disse, separado. Todas as pessoas que são separadas por Deus para a obra dele são chamados de santos. E isso não quer dizer que não tem pecado. Isso quer dizer que são pessoas separadas por Deus. E hoje, nós entendemos que nós, como santos, como separados de Deus, estamos habilitados, através do sangue de Jesus, a entrar no Santo dos Santos, que é a presença de Deus. Amém? Então, hoje, a gente sabendo desse privilégio, será que nós temos verdadeira gratidão pela graça, que é o favor imerecido? Porque nós não merecemos. Jesus não precisava, mas eles não aceitam. A palavra de Deus diz que Deus, ele nos amou primeiro. Ele nos chamou primeiro, que nem capacidade para amar ele primeiro nós temos. Será que você tem gratidão? Porque 8 bilhões de pessoas no mundo, o Senhor olhou para você e chamou eu e você para fazer a obra dele? Do privilégio de ter acesso, de ser curado, de ser ministrado. E assim como eu disse, muitos louvores nós cantamos
e nem sabemos o que nós estamos cantando. Muitas vezes nós não sabemos o que nós estamos falando. E quando nós entendemos que aquele louvor fala de uma passagem bíblica que aconteceu isso, faz toda a diferença na hora que nós vamos louvar, que nós vamos entregar o nosso louvor a Deus. Então, aqui eu queria chamar as meninas do louvor, mas enquanto isso eu vou colocar em Romanos 8, nós vamos ler o 38 e o 39. Lá diz assim: portanto estou seguro que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente e nem o futuro, nem quaisquer coisas puderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse versículo, ele é perfeito. Mas, verdadeiramente, essas coisas não estão nos afastando do Santo dos Santos, da presença de Deus? Será que as coisas que vêm acontecendo na nossa vida nos fazem realmente falar que nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, nem a altura está nos afastando da presença de Deus? Será que verdadeiramente nós temos alegria de entrar no Santo dos Santos? Será que verdadeiramente nós temos gratidão a Deus por Ele ter morrido na cruz por nós? Será que é onde a gente cai? Então, eu queria chamar a igreja a ficar de pé. E queria que vocês nós vamos fazer um louvor. E esse louvor a gente já cantou várias vezes. Mas hoje nós vamos cantar como se fosse a primeira vez. Nós vamos cantar, nós vamos louvar e agradecer Jesus do fundo do nosso coração, por nós podermos adentrar no Santo dos Santos, por nós ser gratos a Ele pelo sacrifício dEle na cruz. Que nós louvemos essa noite como nós nunca fizemos em nossa vida. Amém?